Eu te dou liberdade para entrar em todos os cantos da minha vida, do meu coração. Eu te dou liberdade para acessar todas as áreas, e não fique nada que eu tente esconder do Senhor. Eu clamo hoje pelo Espírito do Senhor, que possa tomar a minha vida e me transformar à medida de tudo quanto o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Levante sua mão para o céu e declare assim: eu vim te ouvir, e eu sei que eu não vou sair daqui do jeito como eu cheguei, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 16. Eu quero ministrar uma palavra para o teu coração, e eu quero pedir para você que está aqui no templo, você que está em casa, que nos acompanha pelo Spotify, vá até o fim dessa palavra, porque Deus falou algo comigo tão profundo, que eu confesso que abalou as minhas estruturas, e é com temor e tremor que eu venho ministrar essa palavra hoje. Atos 16, no verso 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, para onde que eles estavam indo? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, em algumas traduções de espírito maligno, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga assim comigo: quinta profética, quinta de decreto. Você pode se assentar. Primeira coisa que chama a atenção do texto: Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. Quem atravessou no meio? A mulher com espírito imundo. Qual é a primeira lição desse texto? Que todas as vezes que você decidir buscar ao Senhor, se aplicar num jejum, numa oração, ou em algo que vai mover o céu sobre algum território, vai ter um espírito imundo para atravessar no meio do caminho. Mas o que chama a atenção do texto é que nós não vemos em momento nenhum Paulo e Silas se distraírem, que é o que muitas vezes acontece com a gente. Começamos uma vida de oração,
começamos um propósito, um jejum, começamos a um tempo de clamor pela vida de alguém, e no primeiro levante de Satanás, a gente fica desestruturado. Parece que a gente se esquece de para onde nós estávamos indo. Parece que nós nos esquecemos que tínhamos firmado um compromisso com o Senhor, e que esse compromisso ele era intransferível e inadiável. E muitas vezes Satanás tem conseguido desestabilizar os nossos propósitos, porque ele tem atravessado no caminho da nossa oração. Mas eu vim hoje denunciar esse demônio e declarar sobre a sua vida a autoridade, para que nunca mais ele paralise você no caminho da tua oração. Segundo ponto que chama a atenção é que Paulo e Silas, eles estão ouvindo daquela mulher nenhum insulto, mas uma verdade. O demônio fala a verdade quando convém. E aquela mulher endemoniada estava falando a verdade acerca de Paulo, um homem de Deus que veio anunciar o caminho da salvação. Por quê? Paulo tinha pedido um megafone para anunciar para a cidade agora que ele iria anunciar? Não. E Paulo começou a se incomodar. Qual é a segunda lição que nós tiramos aqui? Que situações que Deus já acendeu o teu radar, amizades que o Senhor já colocou desconforto no teu coração, ambientes que você anda, que você vai e você não volta bem, que você passa mal, visitas que você recebe, que você não fica bem. Você precisa discernir que não se tratam de pessoas e nem de lugares, mas de ambientes espirituais malignos trabalhando contra o teu chamado e contra o propósito que você tem com Deus. Aquela mulher estava falando verdade, e de alguma forma, talvez até cooperando. Mas a irritação que deu no coração de Paulo, como um homem de Deus, ele foi capaz de discernir: isso não é pessoal, isso é espiritual. E se é espiritual, eu olho para ela e digo: Satanás, demônio, retira-te dela. Nós precisamos parar de desprezar os sinais que Deus tem nos dado. Ficamos insistindo em relacionamentos que Deus já acendeu o radar faz tempo. Cuidado. Cuidado com presentes. Cuidado com elogios. Cuidado com mimos. Cuidado. E você fica insistindo. Você fica insistindo na bajulação. Cuidado. Porque não está cooperando com aquilo que Deus te ordenou a fazer. E muitas vezes nós vamos precisar de ousadia para olhar para bajuladores, para pessoas que estão fingindo cooperar com o seu chamado, mas que nas costas a intenção é te paralisar, para dizer: arreda-te de mim, ou para dizer: sai dela e me deixe em paz. Não brinquem com ambientes espirituais. Tem alguns lugares que eu vou, que eu chego em casa e eu falo para o apóstolo: parece que passou um rolo compressor em cima de mim. Meu Deus, o que foi isso? Aonde é que eu fui? Que sugaram minha alma, mandaram o corpo para casa. Tem que chamar o Elias para preparar o corpo, porque só ficou o corpo. E por que disso? Porque na verdade estamos lidando com coisas espirituais, mantendo pose social. Ai não, o que vai pensar de mim? Pense o que quiser. Essa igreja foi chamada para libertar os cativos. Essa igreja foi chamada para proclamar a libertação aos prisioneiros das trevas. Se você está incomodado, se o Espírito Santo está te incomodando, tenha ousadia. É melhor ter um inimigo do que ser amigo e pactuar com a obra do diabo. Glória a Deus. Bispa, que coisa é essa? Guarda aí, vai anotando. A terceira coisa que nos chama a atenção, que depois que o demônio sai da vida daquela mulher, os donos daquela mulher que ficavam ricos, eles preferiam ter uma aliança com o demônio que estava sobre ela,
do que ficar sem os recursos. E essa é a realidade de muitos ambientes, inclusive até de muitos familiares nossos. Eles preferem ter uma aliança com o diabo do que perder alguma coisa. Quantos das pessoas que nós amamos, que não saem da mesa do bar para não perder um amigo? Quantos estão perdendo o casamento para não perder a amante? Quantos estão perdendo a saúde, mas não abrem mão do trabalho, a mais, além daquilo que está fazendo e que não deveria? Nós estamos vendo as pessoas preferirem uma aliança com o diabo do que a libertação de alguém. Por quê? Porque isso me dá lucro. E como igreja, o Senhor está purificando o nosso coração. Como igreja, o Senhor está trabalhando dentro de nós, para que nós não venhamos a aceitar demônio na vida de ninguém, ainda que cause a nós algum tipo de conforto. Nós não somos deste mundo, e a gente precisa enxergar além. Eu sempre falo para o apóstolo, eu falo assim: eu sou muito abençoada, muito abençoada. Eu louvo a Deus por isso. Ninguém nunca me ouviu dizendo assim: eu preciso disso ou daquilo outro. Eu falo para Deus. Sempre eu falo para Deus. Ou às vezes nem falo, às vezes eu só penso. E Deus usa alguém para me abençoar. Bispa, como que você trata essa pessoa depois? Normal. Porque se foi Deus que mandou ela me dar, é Deus que vai pagar para ela. Eu não tenho dívida com essa pessoa, porque se ela foi tocada pelo Senhor, é porque Deus tem algo para fazer com ela, não sou eu que vou recompensá-la. Aí eu falo para o apóstolo, e quando a pessoa começa a me dar presente demais, ela vai para a minha sala, porque ela está precisando de um encontro a sós comigo. Porque é verdade. Bispa, mas aí você vai bater na pessoa que está te presenteando? Não, não vou bater, eu vou dar um tratamento especial. Muito especial, muito amoroso. Saber o que está acontecendo dentro dela, com a família dela, na saúde dela, no ministério. Por quê? Porque eu não mudo a minha concepção em relação a ninguém, porque eu fui presenteada. Pode me dar um carro, vou continuar vendo da mesma forma, porque a minha unção não está à venda, meu chamado não está à venda, meu ministério não está à venda, e sua vida quem comprou foi Jesus. Aleluia. Ninguém encobre aquilo que tem que ser transformado dando presente. Mas na vida destes homens, por causa do lucro que aquela mulher dava, então que ela vivesse endemoniada. Só que eu vou falar algo aqui: o Senhor está liberando sobre esta igreja uma autoridade, e nenhum demônio vai ficar oculto. Nenhum demônio vai ficar oculto. E Deus vai começar a colocar pessoas para te presentear. Ore por eles. Seja corajoso. Repreenda na ousadia do Senhor. Quarto ponto que chama a atenção da palavra: quando eles perdem o lucro, eles arrastam Paulo e Silas para a praça central e levam estes dois homens às autoridades. O que foi que eles alegaram? Estes homens vêm aqui anunciar um costume e práticas que nós não podemos praticar porque somos romanos. O que foi que ele usou? A religião e a lei para justificar um interesse pessoal. Quando alguém vier falar mal da Ágape para você, presta atenção. Quando alguém vier falar mal do teu patrão para você, presta atenção. Quando alguém vier falar mal de um parente seu, preste atenção. Será que realmente estão cuidando da sua moral, da sua honra? Ou será que a mesma boca que vem trazer para você uma informação na intenção de te honrar está levando coisas contra você? Não se iluda que nem todo mundo que chega em você
fazendo de conta que é obediente àquilo que você propôs, está de fato com você. A única intenção desses dois homens era se vingarem de Paulo e de Silas, porque tiraram o lucro deles. E o que isso traz de lição para nós? Que fazer a vontade de Deus pode nos causar alguns prejuízos. Eu vejo muita gente dizendo assim: eu estou sendo perseguido, estou sendo afrontado, pelo amor de Deus, ora por mim, que eu estou sendo afrontado. Está sendo afrontado por quem? Pelo gerente da empresa que trabalha. Por quê? Porque chega atrasado todo dia. Mas está sendo afrontado, está sendo perseguido pelo gerente. Está sendo perseguido pelo gerente do banco. Por quê? Caiu no cheque especial, não paga a conta e nem atende mais o telefone. Mas está sendo perseguido pelo gerente do banco. Está passando por uma afronta. Isso não é afronta. Isso são coisas que a gente, na imaturidade, a gente mesmo procura. Afronta é quando você faz o que é certo, por amor ao reino, e você é perseguido por isso. Afronta é quando você cumpriu todo o seu horário de trabalho e ficou 1 hora a mais no seu serviço para fazer um culto. Não é quando você tirou 1 hora do seu trabalho para fazer um culto. É quando você ficou 1 hora a mais no seu serviço, ou chegou 1 hora mais cedo para fazer um culto, e você está sendo perseguido por causa disso. É diferente. E Paulo e Silas, eles estão sendo açoitados. Eles foram desnudos em praça pública, porque fizeram o que era certo. Quantas vezes vão te despir? Quantas vezes vão tocar na sua honra? Quantas vezes vão levantar falso testemunho de você? Quantas vezes vão falar que você é o que você não é? Por quê, bispa? Porque você tocou aonde tinha que ser tocado. E quando é assim, aquieta o coração e se alegre, porque a palavra do Senhor fala que bem-aventurados são os perseguidos por amor ao nome do Senhor. Veio uma afronta porque você é cristão, glorifica. Veio uma afronta porque você tocou num demônio que estava ocultado, glorifica. Exalte ao Senhor. Não é hora de retrocesso, não é hora de trancar no quarto, não é hora de ficar chorando, tentando entender. Demônio você não tem que entender, você tem que expulsar. Mas por que, bispa? Eu estava indo tão bem, e por que parou? Agora o diabo tem poder sobre você? Diga assim: sobre mim não. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. A gente vê Paulo e Silas sendo desnudos em praça pública, apanhando. Você sabe qual a coisa mais louca disso aqui? É que eles foram para a prisão alegres. Eles apanharam, tomaram 39 chicotadas, pelados, em praça pública. A mulher que ele libertou estava no meio da multidão. E eles estavam felizes, porque a ação deles gerou um alvoroço no mundo espiritual. E eu oro para que o Espírito de Deus traga discernimento a você. Que o Espírito de Deus amplie a tua visão e a tua audição, para que você não veja as coisas como elas aparentam ser, mas para que você veja as coisas como realmente elas são. Eu oro ao Senhor que o diabo não te confunda. Eu sempre digo lá em casa, quando o diabo começa a ficar apavorado, é porque ele está perdendo território. Quando ele começa a atirar para todo lado, vamos ver qual é a flecha que acerta, é porque ele está perdendo território. E o diabo perdeu o território da Ágape, o diabo perdeu o território da tua casa, o diabo perdeu o território do teu casamento, da vida dos teus filhos. O diabo perdeu o território. Através da vida de Paulo e Silas, uma porta na vida daquela mulher, daquela jovem, foi aberta.
Uma porta se abriu e aquele demônio saiu. Mas aquela porta poderia ainda dar acesso novamente a um demônio. Porque a palavra não diz que ela confessou Jesus como Senhor. E também não diz que houve salvação para ela. Houve um momento de libertação. E aqui é onde a palavra vai desenrolar e é onde o Senhor mais me desestruturou. Porque a palavra também diz que depois de tomar os açoites e ficarem nus em praça, eles foram levados para o cárcere. E não basta estar no cárcere. Eles tinham que estar no centro do cárcere. E aqui vem a quinta lição, ou a sexta, já nem sei mais. É a sexta? Quinta. A quinta lição, que às vezes Deus vai colocar você no centro, parecendo que não tem saída para lugar nenhum, porque quem domina o centro domina tudo. Quem domina o centro domina tudo. O que nos fortalece não é o que vem de fora para dentro, é o que vai de dentro para fora. Cristo, Ele veio para habitar em nós e não para nos influenciar como uma força externa. Por quê? Porque se Ele habitar dentro de nós, Ele domina sobre tudo. Se o Espírito de Deus habitar em nós, ninguém poderá nos resistir. Por que Deus trouxe Ágape para o Mato Grosso? Porque é no Mato Grosso que está o coração da América Latina. E antes que saíssemos de São Paulo, Deus falou, Senhor, por que o Mato Grosso? Deus falou, porque quem governa o centro, governa tudo. Então existem momentos que parece que a luta colocou você num ambiente que você olha para todo lado e fala, agora ficou impossível de sair daqui. Você olha para um lado, não tem saída, você olha para o outro, está tudo escuro, você fala, meu Deus. Não tema, glorifica, porque quem está no centro tem o poder sobre todo o resto. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam orando e louvando. Eu já ouvi tanto pregador falar que eles estavam tristes. Na Bíblia não diz que eles estavam tristes em momento nenhum. Paulo e Silas não estavam atribulados. Eles não estavam angustiados. Eles estavam tão felizes. Porque Deus usou a vida deles lá naquela terra chamada Macedônia. Porque Deus tinha libertado uma jovem por intermédio dele. Eles estavam radiantes, porque eles estavam sendo açoitados por amor do nome de Jesus. E a palavra de Deus fala que ali então eles começam a cantar e entoar louvores ao Senhor, porque embora com os pés e mãos amarrados, muito embora com o corpo todo ferido das chicotadas, eles sabiam a quem eles estavam adorando. E a palavra de Deus fala que todos os presos ao redor ouviam Paulo e Silas cantar. Mas aqui, gente, tem uma revelação nessa palavra que, meu Deus do céu. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois que Paulo e Silas começaram a cantar? Um terremoto. E o terremoto fez o quê? Abala, abriu as celas e colocou todo mundo em liberdade. Mas você sabe o que Deus falou comigo? Que aquela prisão nunca mais ia poder ser usada, porque o terremoto que abalou as estruturas daquele presídio abalou de tal forma que as portas não se encontravam mais, e que aonde Paulo e Silas estavam encarcerados com os pés amarrados, não tinha mais estrutura para segurar preso. Porque quando Deus vem, Ele não abre porta, Ele abala as estruturas para que nunca mais aquelas portas se fechem. E o que o Senhor falou ao meu coração? Que hoje Ele não veio aqui para abrir uma porta para você.
Ele veio abalar as tuas estruturas. Porque se ele abrir uma porta, você pode entrar de novo na prisão. Mas ele está dizendo: nunca mais você vai entrar na prisão. Nunca mais você vai estar no lugar de onde meu filho já te libertou. Nunca mais você vai entrar no lugar aonde o inimigo tenta te segurar para impedir a minha obra de acontecer em você e através de você. Hoje o Senhor não veio abrir porta, Ele veio abalar estruturas. Ele veio abalar estruturas. Nunca mais aquele carcereiro ia precisar vigiar presos, porque aquela prisão estava condenada. Não podia prender mais ninguém. E uma vez que um crente, um filho de Deus, vai parar numa prisão, glorifica, porque uma vez que o teu louvor subiu e a glória do Senhor desceu, ninguém mais vai ficar preso naquele território. Ninguém mais. E qual é a diferença que acontece? A palavra fala que aquela moça foi liberta de um espírito de adivinhação, mas o carcereiro, ele recebeu salvação. E o que isso mostra para nós? Que o carcereiro estava selado, de forma que nunca mais as maldições que imperavam sobre a vida dele teriam poder sobre ele. Naquela jovem não. Por que Deus colocou Paulo e Silas na prisão? Para completar a obra, para dizer: nesta cidade ninguém mais vai ser preso. Começa com uma jovem, mas termina com todos os presos em total liberdade, porque eu abalei as estruturas. O Senhor está abalando as tuas estruturas. Bispa, dói? Dói. Açoite dói. Ficar com as costas cortadas dói. Ficar nu, ser despido da sua honra, da sua moral, saber inverdades a teu respeito dói. Dói. Mas quando você entende o propósito, então você glorifica, porque você vai dizer assim: nunca mais ninguém vai ficar preso nesse cárcere, porque eu passei por aqui e as estruturas foram abaladas, e estas portas nunca mais vão se fechar para prender ninguém. Como que essas portas se abriram? A gente foca só que a porta abriu. Não. Deus falou: hoje você não vai falar da porta, você vai falar da estrutura. E Deus falou assim: a arma para que as estruturas se estremecessem foi o louvor e a gratidão, foi o amor e a alegria de ser injuriado por amor do nome de Jesus. E o Senhor está nos batizando com uma salvação tão genuína e com uma gratidão tão genuína, que nada mais nessa terra vai abalar você. O teu abalo vem do alto. Aquilo que te prendia não vai te prender mais. Aquilo que te segurava, que impedia carcereiros de serem libertos, não vai te prender mais. Porque o Espírito do Senhor está enviando você para um ID. E no ID não há mais tempo para a gente ficar com medo do que vão falar da gente, pensar da gente ou fazer contra a gente. Não. Porque tudo é por amor ao Evangelho. Tudo é por gratidão àquilo que Ele já fez em mim. Paulo e Silas estavam felizes porque alguém ia experimentar do que eles estavam vivendo em Deus. E Deus vai batizar você com uma unção e com um mover que você nunca viveu na sua vida, com experiências espirituais com Deus que você nunca teve na sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé em espírito de oração.
Espírito de oração. Sabe por quê? Porque vem um batismo sobre você, para que nunca mais a ameaça de ninguém paralise você, para que nunca mais um diagnóstico médico coloque você em cima de uma cama, para que nunca mais o que pensam de você ou deixam de pensar afete você. Mas o prazer de ver alguém vivendo aquilo que você está experimentando em Deus vai ser maior do que qualquer açoite que possa se levantar contra a nossa vida. Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos para o céu.